Alfabetização construtivista ou alfabetização tradicional? Hoje nós vamos falar sobre dois modelos de alfabetização e suas aplicações na prática da educação básica. Qual modelo de ensino-aprendizagem é o mais eficaz? Para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga em mãe homeschooling e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. Antes eu preciso definir esses dois modelos de ensino-aprendizagem. Então vamos começar pelo construtivismo. O construtivismo é uma teoria que teve início nos anos 20 e foi idealizada por um psicólogo suíço chamado Jean Piaget, que defendeu a ideia de que o conhecimento é construído pela criança. Nessa teoria de aprendizagem, o aluno ele participa ativamente do seu próprio aprendizado através de experiências epistemológicas e de constante interação com o meio, tanto filosófica quanto pedagogicamente. O construtivismo também sugere uma maior flexibilidade de ensino, para que o estudante possa aprender através do modelo tentativa e erro, sugerindo que, ao errar, a criança está expressando algo que deve ser investigado e que é preciso ser ouvido pelo professor. Portanto, não se trata de um erro em si, e sim de uma expressão da criança a ser avaliada e acolhida. Nesse modelo, o aluno se torna o protagonista da própria aprendizagem e o professor atua apenas como coadjuvante do processo de evolução que é natural, no caso do construtivismo, da criança. O construtivismo é uma das propostas pedagógicas mais populares na educação básica no Brasil e é um modelo vigente aqui desde 1985. Embora alguns pedagogos não identifiquem essas características na prática, porque não entendem como ocorre a transição do pensamento enquanto ideia para a prática, que é puramente estrutural. No entanto, para explicar esse fenômeno, quando se sai da abstração para a realização, nunca se vai ter precisamente 100% como na praxe, na praxe como na teoria. Isso acontece com qualquer visão teórica quando toma forma de ação, de experiência técnica. Ou seja, qualquer coisa que saia da ideia para a prática sofre essa refração. Então, não vai sair exatamente como você pensou, mas todas as características podem ser observadas. Um exemplo que eu posso dar é um desenho. Então você imagina um desenho. Quando você vai pôr no papel, não vai sair exatamente do jeito que você pensou, mas você pode observar essas características no desenho que você fez. E o desenho ele não deixa de ser a sua ideia na prática. Então isso sempre vai acontecer quando eu saio da teoria para a prática. Explicadas essas questões, sigamos. O construtivismo foi implantado aqui no Brasil há aproximadamente 50 anos nas diretrizes educacionais sobre grande influência principalmente da Emília Ferreiro, que não por acaso foi aluna de Jean Piaget, o idealizador da teoria, que tem como protagonista o aprendiz, que é a criança. Então nessa ideia de educação básica, o aluno é o centro do aprendizado. No modelo de alfabetização tradicional, a criança ela perde esse posto central da aprendizagem e o conhecimento passa a ser o centro da educação. Então, no caso da alfabetização tradicional, que é contrária ao construtivismo, o mediador ele tem o papel de apontar aquela ciência para a criança, aquela ciência a ser adquirida. E nesse modelo, diferente do construtivismo, existem normas e regras para serem seguidas para que os objetivos sejam alcançados, então, pelo educador e pelo aluno. Então, o educador ele tem papel fundamental nesse modelo tradicional de alfabetização. Nesse modelo também tradicional, esse modelo ele foi base da educação ocidental por muitos séculos, formando ao longo dele sábios e santos, e teve origem na filosofia grega a partir das concepções aristotélicas e platônicas e posteriormente agostinianas, sendo aperfeiçoadas mais tarde pela escolástica, por grandes pedagogos como Hugo de São Vítor e São Tomás de Aquino. Na educação tradicional, dá-se muita importância à memorização, partindo da premissa que a memória é infinita e parte da alma intelectiva, e também dá-se semelhante importância ao estudo da própria língua. Por isso que era comum antigamente nas escolas o estudo do latim
que é a língua mãe do português. Com a tomada do construtivismo da base educacional brasileira, essa memorização ela foi rebaixada à decoreba, né? Então hoje não se decora mais nem a tabuada. Então não é comum você ver uma criança memorizando algumas coisas. E o estudo do latim ele perdeu forças até sumir completamente das escolas. Em um segundo momento, isso foi substituído por essas investigações das fases da escrita da criança, como é a proposta da Emília Ferreiro, né, com a sua principal obra, A Psicogênese da Língua Escrita. Outra curiosidade é que a educação construtivista é oriunda da psicologia vanditiana, onde os sentimentos da criança são ultravalorizados e que, de alguma forma, norteiam a intervenção do facilitador, que no caso é o professor, em detrimento dessa evolução da criança. Então, nesse modelo de construtivismo, o conhecimento ele demora paulatinamente, né, essas foram as palavras da própria Emília, para concretizar-se. Então, o processo de assimilação e acomodação que ocorre na medida que a criança cresce e evolui. Então, a partir do contato dela com o mundo e com o ambiente onde ela vive. Já no modelo tradicional, esses mesmos sentimentos que na psicologia moderna influenciam a base educacional, né, e são estudados, inclusive, são vistos na tradição como potências baixas, segundo o estudo da metafísica de Akinati, e devem servir à razão, né? Segundo São Tomás de Aquino. Então, aqui na tradição, a razão é soberana diretriz das nossas ações, e não o contrário, como é no construtivismo, onde os sentimentos são superiores e servem de norte. Então, no caso da tradição, a razão que guia os sentidos, né? Então, os sentidos eles servem à razão, eles servem para nos orientar, mas a tomada de decisão e o norte é todo feito pela razão. Na psicologia vanditiana, teoria da qual origina-se o construtivismo, o behaviorismo e outras correntes teóricas, acredita-se ainda que a inteligência é oriunda de processos cerebrais e que pode ser medida pela velocidade de resposta. Já na educação tradicional, afirma que a memória é infinita e remanescente e é parte intelectiva da alma que é imortal. Então, a inteligência é medida pela percepção da verdade. Então, olha como são bem diferentes, né? Quanto mais, na tradição, quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela penetra até a essência das coisas. Diferente do modo construtivista, que é materialista, não tem a ver com velocidade de resposta, e sim com o perceber do íntimo das coisas. O objeto da inteligência na educação tradicional é aquilo que a coisa é, como dizia Aristóteles, né? No socioconstrutivismo é também incentivada a discussão entre as crianças, né, em conjunto, para essa concepção de pontos de vista diferentes. Então, o que vale são os pontos de vista. E todos esses pontos de vista de cada criança, eles são igualmente importantes dentro da abordagem construtivista. E todos estão certos em suas formas de olhar o mundo. Se você está olhando, eles dizem, se você está olhando de um ângulo e outra pessoa está olhando de outro ângulo, os dois estão certos, porque eles estão vendo pontos diferentes, né? No entanto, na tradição educacional, diz que existe uma verdade absoluta que é imutável e que não depende de pontos de vista. Então eles explicam, os clássicos, que apesar de você observar e ver um ponto diferente, existem pontos cegos que você não observa e por isso você não vê o todo. Você vê apenas do ângulo que você está olhando. Em outras palavras, a verdade não é relativa para os clássicos e o fim último dela é a sabedoria. Então toda a base conceitual da tradição é na verdade. Então, toda a tradição clássica, a educação clássica, ela se inclina para a busca da verdade. Então, a gente vê que são dois modelos de educação de base completamente antagônicos de ensino-aprendizagem, tanto na forma de visão do que o professor ensina, como na forma que o aluno aprende. E todo esse embasamento teórico, tanto de um como do outro, são implícitas e adotadas em cada linha de pensamento e dão origem às condutas de base para o seu filho e para o seu aluno. Então, quando um pai, um
profissional adota um modelo de ensino-aprendizagem para o seu filho ou seu aluno, ele está olhando através dessa lente, ele está olhando o aluno através dessa lente. E isso norteará todas as tomadas de decisões dentro de sala de aula ou no atendimento clínico, né, se for o caso. A própria palavra teoria significa ver através de. Então, o processo inicial de letramento da criança é visto pelos olhos do teórico, né? No caso aqui no Brasil, através do construtivismo, salvo as escolas clássicas, né, que adotam o método tradicional de ensino básico. E, inclusive, essas escolas estão aumentando muito de número por conta da problemática que tem gerado o modelo construtivista de ensino. Então, no construtivismo, nós encontramos também o método global de alfabetização, né, e os métodos mistos. E os outros métodos que antes eram aplicados, a soletração, o método silábico e o fônico, eles desapareceram do currículo, né, eles foram retirados desse modelo construtivista. Então, como vocês puderam observar, né, todo o meu discurso são teorias completamente antagônicas, são dois conceitos completamente antagônicos, são formas de pensar opostos. Não pode haver conciliação dos dois processos de ensino, porque são duas visões completamente opositoras e impenetráveis nos resultados, né, por conta das suas condutas, que são diferentes. O próprio percurso é diferente de uma da outra. Então, se um profissional adotar uma premissa construtivista, ele não pode obter um resultado clássico. Então, por isso que os clássicos dizem, né? A educação clássica não é fértil em todos os terrenos. Então, você precisa escolher, né? Se um profissional ou pai escolher o modelo pelo qual eles vão enxergar a educação e o processo de aprendizagem do seu filho, se eles vão partir de uma premissa construtivista, eles vão chegar a resultados propostos pelo construtivismo. Então, assim, o profissional, o pai, eles escolhem esse modelo e vão, a partir dele, enxergar a educação e o processo de aprendizado do seu filho ou do seu aluno. E vão partir de uma premissa, né, dessas premissas que nós falamos, cada um nos seus respectivos conceitos, e vão chegar aos resultados almejados. Se você partir de uma premissa que a inteligência é oriunda de processos cerebrais, pelo modelo construtivista, você vai fazer testes de memória rápida para medir inteligência. E se você partir da premissa oposta e optar pelo modelo tradicional, você vai treinar a memória de intelecção de longo prazo para mais tarde haver intelecção da realidade. Então você vai dar o substrato, né, nesse caso da educação tradicional, que é a memorização, como se fosse um banco de dados para depois haver intelecção. E quando a criança precisar, ela vai acessar aquela informação armazenada para inteligir, para que a chave vire. Então, nesse caso, a criança intelige no tempo dela, mas tem que haver memória para haver o resgate, né? Então, também é preciso que se diga, né, depois a gente conversar sobre essas diferenças que são básicas para os pais saberem onde os filhos estão inseridos, né? Eles terem ciência de o que é um método e de o que é o outro, né? Os métodos dados para fazer funcionar as teorias. É preciso também que se diga que existe uma influência construtivista no Brasil demasiadamente grande, né, no século XX. E ela é tão coercitiva, tão coercitiva e tão forçosa que nós pedagogos não temos ainda acesso. Nós não tivemos na faculdade e ainda não temos acesso a outra coisa senão a escritores de uma única corrente teórica que é construtivista. Então, com alguns pequenos pontos de divergência, mas que provém dessa mesma cepa de teorias vanitianas. Então, dentro do próprio processo de alfabetização, não tem como você adotar Emília Ferreiro, por exemplo, e esperar que seu filho leia no tempo de um aluno de uma escola objetiva, né? Ele não vai conseguir, porque ele vai demorar, né? A própria Emília falou que demorava, né? Porque brota lentamente. E o professor, nesse caso, tem o papel de ficar investigando o garrancho, né? Leia-se esses garranchos, a fase do desenvolvimento da escrita,
né, na psicogênese da língua escrita, esperando a criança evoluir naturalmente, né, procurando aqueles rabiscos cabelo em ovo, na minha opinião. Então, é esperado os resultados diferentes, certo? No modelo tradicional, a alfabetização é um processo muito simples e não aparecem problemas de alfabetização, né? Eu ando em várias escolas objetivas, eu faço material para escolas objetivas, conhecidas também como escolas clássicas, né? Eles não têm alunos prejudicados pelo método tradicional, não existe nenhum. Então, todos são alfabetizados no tempo normal, né? Então, eles já entram ali com fluência no primeiro ano fundamental, eles conseguem ler até mesmo antes disso, com 3, 4 anos, às vezes com 4. Com essa problemática toda, a idade até diminuiu, né? Porque quando essas escolas começaram a abrir e a intervenção começou lá na fase pré, né, no infantil 5, no infantil 4, as crianças leram antes de chegar no fundamental. Então é um processo muito tranquilo, muito rápido e não é bem como a Emília Ferreira falou que demora, né? Essa questão da demora, às vezes fazem com que crianças cheguem aos 12 anos sem ler, aos 10, né, e já é muito prejudicial, né? Nessa idade, quando a criança ainda não tem o desenvolvimento da linguagem, quando ela ainda não consegue ler. Né? Porque ela também, se a criança não lê, ela não vai ter uma boa compreensão das coisas. Então, você pode ver aí, isso pode gerar um falso diagnóstico, por exemplo, de déficit cognitivo, porque a criança não desenvolveu linguagem. Então, o problema não é a criança, é o modelo de base educacional que você adotou para o seu filho ou para o seu aluno. Tá? Então, essa é com base nas pesquisas que eu faço, né, e nos resultados que eu tenho observado, e no próprio estudo da ciência com o que funciona e o que não funciona, o construtivismo ele falhou, né? O modelo tradicional de ensino é realmente o mais eficaz, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas nos comentários, participem dos projetos para vocês darem sugestões a respeito de temas que vocês têm curiosidade de saber, e a gente vai se falando por aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês podem ir também lá no meu Instagram. Thank you.